Você já sentiu aquele estranho silêncio depois que seu animal de estimação se foi? Do tipo que não está vazio, mas de alguma forma vivo? É como se a presença deles ainda permanecesse nos cantos da sua casa, nos momentos de silêncio em que ninguém está olhando. Você jura que ouve seus passos, você os sente ao seu lado e, no fundo, algo em você sussurra que a morte não poderia ter acabado com algo tão puro. Carl Jung disse uma vez que o que chamamos de vida e morte são apenas lados diferentes da mesma energia eterna. Do seu ponto de vista, a alma não desaparece, ela se transforma. E talvez o vínculo que você compartilhava com seu animal de estimação não tenha desaparecido, mas esteja evoluindo para um novo tipo de conexão. Uma que sua mente racional não pode ver, mas seu coração ainda pode sentir. Porque talvez o que morre é apenas a forma. E o que fica é o fio invisível entre duas almas que se encontraram por um motivo. Quando um animal de estimação amado morre, o vazio em nossas casas parece ecoar com memórias. A tigela de comida ainda está no canto, a coleira pendurada na porta. Esses lembretes físicos contam apenas metade da história do que perdemos. Mas e a outra metade? A conexão que, de alguma forma, parece ininterrupta, apesar da finalidade da morte. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, nunca escreveu especificamente um tratado sobre almas de estimação. No entanto, sua profunda compreensão da psique humana e sua relação com o inconsciente nos oferece uma lente única através da qual podemos explorar essa terna questão. Jung desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo, uma camada da mente inconsciente compartilhada por todos os humanos, contendo arquétipos universais e imagens primordiais. Este reino coletivo existe além da experiência individual, conectando todos os seres vivos em um nível mais profundo do que a consciência. Por meio dessa perspectiva junguiana, o vínculo que compartilhamos com nossos companheiros animais pode transcender a existência física. Jung observou que relacionamentos significativos criam o que ele chamou de conexão psíquica, que opera além do espaço e do tempo comuns. Essas conexões não desaparecem simplesmente quando a proximidade física termina. Em vez disso, eles continuam a influenciar nossos mundos internos de maneiras profundas. Considere como, às vezes, sentimos a presença de nosso animal de estimação depois que ele faleceu. O som fantasma das patas no chão, a sensação de peso ao pé da cama ou até mesmo vislumbres de sua forma na visão periférica. Jung pode ver essas experiências não como mero pensamento positivo, mas como manifestações de um relacionamento psíquico contínuo. A energia do vínculo se transforma em vez de desaparecer. Em seu trabalho com pacientes, Jung documentou vários relatos de sonhos e sincronicidades significativos que ocorreram após a morte de entes queridos. Essas experiências, muitas vezes, traziam conforto e uma sensação de que algo essencial permanecia intacto. Embora Jung tenha se concentrado principalmente nas relações humanas, os princípios se aplicam aos laços profundos que formamos com nossos companheiros animais, seres que muitas vezes nos conhecem mais intimamente do que muitos humanos. O conceito de alma de Jung difere das definições religiosas tradicionais. Para ele, a alma, ou psique, representa a totalidade dos processos conscientes e inconscientes. Não é uma entidade fantasmagórica que parte na morte, mas sim o padrão essencial de ser que pode continuar de maneiras que nossas mentes racionais lutam para compreender. Jung ficou fascinado com a forma como as culturas antigas em todo o mundo compartilhavam crenças sobre a continuidade da essência além da morte física, não como especulação sobrenatural, mas como realidade psicológica experimentada. Nossos animais de estimação
vivem principalmente no momento presente, despreocupados com arrependimentos passados ou ansiedades futuras. Eles incorporam uma sabedoria natural e autenticidade que os humanos muitas vezes se esforçam para recapturar. Dessa forma, eles nos conectam a camadas mais profundas de consciência que a vida moderna tende a obscurecer. Jung acreditava que os animais geralmente aparecem nos sonhos como representantes de nossa natureza instintiva, as partes de nós mesmos que permanecem selvagens, espontâneas e profundamente conectadas aos ritmos da vida. Quando perdemos um animal de estimação, perdemos mais do que companheirismo. Perdemos um ser que refletiu de volta para nós uma versão mais simples e autêntica de nós mesmos. No entanto, o entendimento de Jung sugere que esse espelho não se estilhaça completamente. A impressão que nossos animais de estimação deixam em nossas psiques continua a nos moldar. O amor trocado cria padrões no tecido de nossa consciência que permanecem ativos e vivos. Jung estava particularmente interessado no poder de cura dos símbolos. Sob essa luz, a presença contínua que sentimos pode ser entendida como a maneira da psique de manter a conexão por meio da experiência simbólica. Não são alucinações, mas sim expressões significativas de um relacionamento que passou do reino físico para o psicológico, não menos real por ser invisível para os outros. À medida que passamos pelo luto, Jung nos encoraja a prestar atenção aos sonhos, sentimentos intuitivos e coincidências significativas. Isso pode oferecer vislumbres de como o vínculo continua a evoluir além da morte. Não como fenômenos sobrenaturais, mas como expressões naturais da tentativa da psique de integrar a perda e manter a conexão com o que amamos. O vínculo invisível entre o companheiro humano e animal representa um mistério que nossas mentes racionais podem nunca compreender completamente. No entanto, os insights psicológicos de Jung nos lembram que nem tudo o que é real pode ser medido ou provado. Algumas das verdades mais profundas da existência só podem ser experimentadas através do conhecimento intuitivo do coração. A energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Este princípio da física encontra um paralelo na psicologia analítica de Jung. Embora Jung não tenha abordado especificamente a vida após a morte dos animais de estimação, sua compreensão da energia psíquica oferece uma visão profunda do que acontece quando a forma física de nossos amados companheiros não está mais presente. Jung desenvolveu o conceito de libido, não no sentido freudiano limitado, mas como a energia psíquica geral que anima toda a vida. Essa energia, observou Jung, não desaparece simplesmente quando ocorre a morte física. Em vez disso, ele passa por transformação. As formas mudam, mas a energia essencial permanece dentro do grande ciclo da existência. Essa perspectiva se alinha com as antigas tradições de sabedoria em todo o mundo, que Jung estudou extensivamente ao longo de sua carreira. Quando compartilhamos nossas vidas com animais de estimação, criamos o que Jung pode chamar de um campo energético entre nós. Anos de saudações matinais, abraços noturnos, caminhadas compartilhadas e companheirismo silencioso constroem caminhos de conexão. Esses caminhos não desaparecem instantaneamente quando ocorre a morte física. Em vez disso, a energia que antes fluía entre dois seres físicos muda para novos padrões dentro da psique do sobrevivente. O relacionamento continua, embora de forma alterada. Jung ficou fascinado com a forma como a mente processa transições significativas. Ele observou que grandes mudanças na vida, incluindo perdas, muitas vezes desencadeiam reações psicológicas profundas que vão além da simples emoção. Essas reações frequentemente incluem experiências estranhas que desafiam a explicação convencional. Sentir uma presença, ouvir um som familiar
ou sentir-se guiado ou protegido pelo falecido. Em vez de descartar essas experiências, Jung as via como eventos psicológicos significativos que nos ajudam a integrar a perda em nossa história de vida contínua. O profundo senso de conexão que persiste após a morte de um animal de estimação pode ser entendido através do conceito de Jung da função transcendente, a tendência natural da psique de buscar a totalidade, unindo a experiência consciente e inconsciente. Nossas mentes racionais entendem que nosso animal de estimação morreu, mas algo mais profundo continua a sentir sua presença. Essa aparente contradição cria tensão que a psique tenta resolver por meio de sonhos, experiências intuitivas e encontros simbólicos que honram ambas as realidades. Jung reconheceu que quando algo desaparece fisicamente, muitas vezes reaparece de forma simbólica dentro da psique. O gato físico pode ter desaparecido, mas o gato interior muitas vezes se torna mais vívido e significativo. Isso não é mera fantasia, mas a maneira da psique de preservar conexões essenciais. Muitos donos de animais de estimação relatam que seus animais que partiram aparecem em sonhos, oferecendo conforto ou orientação em momentos críticos. Jung pode ver isso não como uma ilusão, mas como o diálogo contínuo entre aspectos conscientes e inconscientes do relacionamento. A transformação, e não a extinção, caracteriza a compreensão junguiana do que acontece após a morte. A energia investida em amar nossos animais de estimação não se dissipa simplesmente. Ela encontra novos canais de expressão. Às vezes, isso se manifesta como uma sensibilidade aumentada aos animais em geral, ou talvez um desejo inesperado de ajudar outras criaturas necessitadas. O amor, antes direcionado a um ser específico, se expande, encontrando novas formas através das quais fluir. O conceito de sincronicidade de Jung, coincidências significativas que desafiam a explicação causal, muitas vezes se torna particularmente relevante após a morte de um animal de estimação. Muitas pessoas relatam ocorrências estranhas. Um pássaro que aparece repetidamente em momentos significativos, uma borboleta que parece segui-los ou encontrar objetos associados ao seu animal de estimação em lugares inesperados. De uma perspectiva junguiana, essas experiências representam momentos em que a realidade psicológica interna e o mundo físico externo se alinham momentaneamente, revelando padrões de conexão que transcendem a compreensão comum. Se você se sentir pronto para explorar seu mundo interior em um nível mais profundo, para se reconectar com as partes de si mesmo que você ignorou ou esqueceu, dê uma olhada no e-book do Método Sim. É um guia curto e prático, projetado para ajudá-lo a equilibrar sua sombra e sua luz em apenas alguns minutos por dia. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado abaixo. O que torna essas experiências tão atraentes é sua natureza espontânea. Eles não podem ser forçados ou fabricados, mas chegam com uma sensação de profunda retidão e significado que proporciona conforto genuíno. Jung observou que esses momentos geralmente têm uma qualidade luminosa, uma sensação de encontrar algo misterioso, mas profundamente significativo, que fala diretamente ao nosso ser mais íntimo. A dor que sentimos por animais de estimação perdidos é legítima e às vezes avassaladora, precisamente porque a conexão é genuína. Jung enfatizou a importância de honrar o luto em vez de se apressar para superá-lo. Ao nos permitirmos experimentar plenamente a dor da separação, paradoxalmente, nos abrimos para sentir o vínculo contínuo que transcende a presença física. Não se trata de se apegar ao passado, mas de reconhecer que as verdadeiras conexões deixam marcas permanentes em quem somos e como entendemos o mundo. De uma perspectiva junguiana, dizer adeus a um animal de estimação
não é o fim do relacionamento, mas sim uma transição para uma nova fase, que continua a se desenrolar dentro de nós através da memória, do sonho e das maneiras sutis como nossos companheiros mudaram para sempre a forma como nos movemos pelo mundo. Os sonhos sempre foram portas para nossos sentimentos mais profundos. Quando perdemos um animal de estimação, essas viagens noturnas geralmente assumem uma importância especial. Jung acreditava que os sonhos não são atividades cerebrais aleatórias, mas mensagens significativas de nossa mente inconsciente, um processo natural de cura que nos ajuda a entender o que nossas mentes despertas lutam para aceitar. Depois que um animal de estimação morre, muitas pessoas relatam sonhos vívidos sobre seus companheiros animais. Às vezes, esses sonhos parecem mais reais do que a própria realidade. O pelo é tão macio, o peso familiar contra sua perna tão reconfortante. Jung veria isso não como truques cruéis da mente, mas como experiências psicológicas importantes que ajudam a preencher a lacuna entre a perda e a cura. Esses sonhos nos permitem manter contato com o que amamos enquanto nos adaptamos gradualmente a uma nova realidade. Jung descobriu que os sonhos geralmente se comunicam por meio de símbolos, imagens que carregam um significado mais profundo do que as palavras podem expressar. Os símbolos que aparecem nos sonhos após a morte de um animal de estimação podem revelar muito sobre nosso processo interno. Um cachorro correndo livre em um belo prado pode representar nossa compreensão inconsciente de que nosso companheiro não está mais sofrendo. Um gato voltando para casa em um sonho pode simbolizar a conexão duradoura que transcende a separação física. Essas imagens falam diretamente ao coração em uma linguagem mais antiga que as palavras. Jung notou que os sonhos após uma perda significativa geralmente seguem padrões. Os primeiros sonhos podem simplesmente recriar momentos cotidianos com nossos animais de estimação. A caminhada matinal, o ritual de alimentação, as noites tranquilas juntos. À medida que o luto progride, os sonhos às vezes mudam para mostrar nossos animais de estimação em estados de transição. Talvez em um limiar entre mundos ou se transformando em outras formas de vida, como borboletas ou pássaros. Essas sequências de sonhos refletem o trabalho interno de aceitar a perda, preservando a conexão. O momento desses sonhos muitas vezes parece significativo. Muitas pessoas relatam que seus sonhos mais vívidos com animais de estimação que partiram vêm em momentos de necessidade particular. Durante momentos de estresse, decisões importantes ou aniversários da perda. Jung pode ver esses padrões como evidência de que a conexão psíquica continua a funcionar, oferecendo conforto e orientação quando mais necessário. O vínculo se adapta às nossas circunstâncias em mudança, em vez de permanecer congelado no tempo. Sonhos com animais de estimação falecidos às vezes incluem mensagens ou comunicações que parecem surpreendentemente claras. Um cachorro pode aparecer em um sonho e levar sua pessoa a algo importante. Um gato pode simplesmente sentar e ronronar, criando uma sensação de paz que perdura na vida desperta. Essas experiências, embora profundamente pessoais, compartilham elementos comuns entre culturas e períodos de tempo. Jung achou esses padrões significativos, evidências de processos psicológicos compartilhados que nos ajudam a integrar a perda em nossa história de vida contínua. Para Jung, prestar atenção aos sonhos não era escapar da realidade, mas conectar-se com verdades mais profundas que nossas mentes conscientes podem perder. Ele encorajou seus pacientes a registrar sonhos, refletir sobre seus significados pessoais e perceber como as imagens dos sonhos evoluíram ao longo do tempo. Essa prática pode ser especialmente curativa depois de perder um animal de estimação.
O diário dos sonhos torna-se uma conversa contínua com partes de nós mesmos, que permanecem conectadas aos nossos companheiros animais. Jung observou que os símbolos dos sonhos geralmente aparecem em obras de arte, mitologia e tradições religiosas em todas as culturas. A borboleta emergindo da crisálida, o pássaro voando em direção ao céu, o rio que flui, que muda de forma, mas nunca termina. Esses símbolos universais de transformação aparecem tanto em textos antigos quanto em sonhos modernos sobre animais de estimação falecidos. Essa conexão com tradições de sabedoria milenares pode proporcionar conforto, colocando nossa perda pessoal dentro de uma estrutura mais ampla de significado. O que torna as experiências dos sonhos tão poderosas após a perda do animal de estimação é sua capacidade de envolver vários níveis de consciência simultaneamente. Nos sonhos, podemos entender intelectualmente que nosso animal de estimação morreu enquanto experimentamos emocionalmente sua presença contínua. Esse paradoxo cria uma ponte entre a compreensão racional e o conhecimento do coração, ajudando-nos a avançar em direção a uma perspectiva mais integrada, que honra tanto a realidade da perda quanto o vínculo contínuo. Jung enfatizou que os sonhos não estão tentando nos enganar sobre a realidade, mas sim complementar nossa compreensão desperta com uma sabedoria mais profunda. Sonhos com animais de estimação que partiram não negam a morte, mas transformam nosso relacionamento com ela, mostrando como o final físico não apaga a marca que uma alma deixou em outra alma. Essas visões noturnas nos lembram que o amor cria conexões que operam de acordo com leis diferentes daquelas que regem a matéria física. O mundo dos sonhos oferece um espaço único onde os relacionamentos podem continuar a evoluir mesmo após a morte física. Muitas pessoas relatam que os encontros dos sonhos com seus animais de estimação mudam com o tempo, refletindo sua própria jornada de cura. Os sonhos iniciais de tristeza ou angústia mudam gradualmente para reuniões pacíficas ou imagens do animal de estimação prosperando em novos ambientes. Essa progressão natural reflete o movimento da psique em direção à resolução e integração, um processo em que Jung confiava como inerentemente sábio e curativo. Aquela sensação de que seu cachorro ainda está deitado ao pé da sua cama ou que seu gato apenas roçou sua perna, essas experiências são notavelmente comuns após a perda do animal de estimação. Jung desenvolveu o conceito de arquétipos, padrões ou modelos universais que existem dentro do inconsciente coletivo. Embora ele não tenha identificado especificamente um arquétipo de animal de companhia, sua estrutura ajuda a explicar o impacto profundo e duradouro que nossos animais de estimação têm em nossas psiques. O arquétipo do companheiro representa nossa profunda necessidade humana de presença leal e incondicional. Os animais de estimação incorporam esse arquétipo perfeitamente. Eles oferecem companheirismo sem julgamento, afeto sem agenda e presença sem demanda. Quando o animal físico morre, a energia arquetípica que ele incorporou não desaparece simplesmente. Em vez disso, continua a influenciar nosso mundo interior de maneiras poderosas, às vezes criando a sensação de que eles permanecem fisicamente presentes. Jung acreditava que os arquétipos moldam a forma como experimentamos a realidade. O arquétipo do companheiro, uma vez ativado por anos de relacionamento com um animal de estimação amado, torna-se uma força viva dentro de nós. Isso explica por que tantas pessoas relatam sentir a presença de seu animal de estimação falecido em momentos de estresse ou solidão. O arquétipo responde à nossa necessidade emocional, trazendo à tona a essência do que nosso companheiro representou em nossas vidas. Nossos animais de estimação geralmente nos acompanham em grandes transições de vida.
da infância à idade adulta, passando por relacionamentos que começam e terminam, por meio de mudanças e mudanças de carreira. Jung reconheceu que as figuras que nos acompanham através dos limiares assumem um significado especial em nossas vidas psicológicas. Eles se tornam guias internos que continuam a nos influenciar muito depois da separação física. Seu gato, que o acompanhou em momentos difíceis, torna-se uma presença interna que ainda oferece conforto quando a vida se torna desafiadora. A sensação de presença contínua não se limita a sentir ou ouvir nossos animais de estimação. Muitas pessoas relatam coincidências significativas após a perda do animal de estimação. Encontrar uma pena que as lembre de seu pássaro, ver um arco-íris aparecer no aniversário da morte de seu cachorro, ou encontrar animais da mesma espécie em momentos significativos. Jung cunhou o termo sincronicidade para essas coincidências significativas que parecem conectar realidades internas e externas. Em vez de descartá-los como mero acaso, ele os viu como momentos em que o véu entre os diferentes níveis de existência se afina temporariamente. Jung percebeu que relacionamentos importantes não terminam simplesmente com a separação física. Em vez disso, eles continuam a evoluir dentro de nós por meio do que ele chamou de diálogo intrapsíquico, uma conversa contínua entre nossa mente consciente e a presença internalizada de outras pessoas significativas. O relacionamento com um animal de estimação falecido geralmente continua por meio desse diálogo interno. Podemos nos encontrar mentalmente contando a eles sobre o nosso dia, ou perguntando o que eles pensariam sobre uma decisão. Isso não é ilusão, mas um processo psicológico natural que preserva a conexão. Nossos companheiros animais muitas vezes acessam partes de nós mesmos que os relacionamentos humanos não alcançam. Eles se conectam com o nosso lado lúdico, nossos instintos nutritivos, nossa capacidade de compreensão sem palavras. Jung enfatizou a importância desses elementos da personalidade que muitas vezes são negligenciados em nosso mundo racional e verbal. Quando um animal de estimação morre, esses aspectos despertos do eu não desaparecem. A brincadeira, a ternura ou a presença pacífica que eles nos ajudaram a descobrir permanecem disponíveis, um presente duradouro do relacionamento. Jung entendeu que encontros significativos deixam marcas permanentes na psique. Assim como um rio esculpe canais através da terra, nossos relacionamentos com animais de estimação criam caminhos em nossa paisagem interior. A água continua a fluir ao longo desses canais, mesmo quando o relacionamento original muda de forma. Isso explica por que o senso de conexão muitas vezes persiste anos ou mesmo décadas após a morte de um animal de estimação. Os caminhos internos permanecem abertos, permitindo que a energia continue fluindo em padrões familiares. O arquétipo do companheiro também explica por que algumas pessoas se sentem guiadas ou protegidas por seus animais de estimação falecidos. Jung observou que as energias arquetípicas muitas vezes se manifestam como uma sensação de presença benevolente em tempos difíceis. A proteção leal que um cão ofereceu em vida pode continuar como uma sensação intuitiva de ser vigiado. A presença pacífica que um gato proporcionou pode retornar durante momentos de ansiedade como uma calma inexplicável. Essas experiências refletem a atividade contínua do arquétipo do companheiro dentro da psique. Jung acreditava que o que chamamos de realidade emerge da interação entre eventos externos e percepção interna. A forte sensação de que nossos animais de estimação permanecem conosco existe nessa interseção. Nem imaginação puramente subjetiva, nem fato objetivo, mas uma realidade psicológica vivida que fornece conforto e continuidade genuínos.
Esse meio-termo entre a compreensão literal e metafórica oferece uma maneira mais sutil de honrar o que persiste além da morte física. O arquétipo do companheiro nos conecta não apenas aos nossos animais de estimação individuais, mas à experiência humana atemporal de se relacionar com os animais. Essa relação remonta aos nossos primeiros ancestrais e aparece em todas as culturas humanas. Quando sentimos a presença contínua de nossos amados companheiros, participamos dessa conexão antiga e universal. Um vínculo que Jung poderia dizer que existe não apenas na história pessoal, mas na memória coletiva de nossa espécie. Você já notou como certos animais parecem aparecer ao longo da história humana, carregando significados semelhantes em diferentes culturas? A coruja sábia, o cão leal, o gato misterioso, essas figuras de animais aparecem em histórias, arte e sonhos em todo o mundo. Jung descobriu o que chamou de inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da mente que todos os humanos compartilham, cheia de padrões e imagens universais que ele chamou de arquétipos. Essa herança psicológica compartilhada ajuda a explicar o papel especial que os animais desempenham em nossas vidas e nossa conexão contínua com eles após a morte. Ao contrário de Freud, que se concentrou principalmente em experiências pessoais, Jung reconheceu que alguns símbolos e padrões aparecem universalmente, sugerindo que surgem de algo mais profundo do que a memória individual. Os animais aparecem com destaque nesta camada coletiva de consciência. De pinturas rupestres antigas a livros infantis modernos, certos animais incorporam consistentemente qualidades e energias específicas. Os cães representam lealdade e proteção. Os gatos incorporam mistério e independência. Os cavalos simbolizam liberdade e poder. Estas não são associações aleatórias, mas expressões de padrões psicológicos profundos. Quando trazemos um animal para nossa casa, algo notável acontece. Essa criatura individual, esse gato específico com suas marcas únicas, ou esse cachorro em particular com seus hábitos especiais, torna-se um companheiro pessoal e uma conexão viva com essas antigas energias arquetípicas. Seu animal de estimação existe simultaneamente como seu amigo único e como parte desse padrão maior que conectou humanos e animais ao longo de nossa evolução. Essa natureza dupla ajuda a explicar por que o vínculo parece tão profundo e por que ele simplesmente não desaparece na morte. Jung observou que o inconsciente coletivo não opera de acordo com as regras normais de tempo e espaço. Existe no que ele às vezes chamou de eterno agora, uma dimensão da experiência onde passado, presente e futuro se sobrepõem. Isso ajuda a explicar por que o senso de conexão com animais de estimação, que partiram muitas vezes, transcende a compreensão comum. No reino do inconsciente coletivo, o relacionamento continua a evoluir, mesmo após a separação física. Sonhos, sentimentos intuitivos e coincidências significativas tornam-se a linguagem através da qual esse vínculo contínuo fala. Os animais vivem principalmente no momento presente, totalmente encarnados, experimentando diretamente a vida sem os filtros do pensamento abstrato. Jung valorizava essa qualidade, vendo-a como uma totalidade com a qual os humanos modernos muitas vezes perdem contato em nossas vidas, focadas na palavra e orientadas para o futuro. Nossos animais de estimação se tornam professores que nos ajudam a nos reconectar com essa sabedoria natural. Mesmo depois de morrerem, as lições que incorporaram continuam trabalhando dentro de nós, oferecendo um caminho de volta para um ser mais autêntico. Sua forma física pode ter desaparecido, mas seu dom de presença permanece ativo em nossas vidas. Jung observou que sonhos significativos geralmente apresentam animais como mensageiros ou guias.
Depois que um animal de estimação morre, eles frequentemente aparecem em sonhos, às vezes oferecendo conforto, às vezes nos levando a algum lugar importante, às vezes simplesmente continuando seus comportamentos familiares. Jung veria isso não como uma ilusão, mas como comunicações de camadas mais profundas da consciência. O inconsciente coletivo usa essas imagens de animais para nos ajudar a processar o luto e manter a conexão de uma forma diferente. Essas experiências oníricas geralmente carregam uma qualidade de realidade que os sonhos comuns não compartilham. A antiga prática de guias de animais ou totens existe em todas as culturas, desde as tradições nativas americanas até as antigas crenças egípcias. Jung achou esses padrões significativos, não como superstição, mas como expressões da verdade psicológica. A sensação de que nossos animais de estimação falecidos continuam a nos guiar ou proteger explora essa antiga compreensão dos animais como companheiros espirituais que se movem entre os mundos. O vínculo individual com seu cão ou gato específico torna-se parte desse padrão maior de conexão humano-animal que transcende as limitações físicas. Jung descobriu que relacionamentos significativos criam o que ele chamou de realidade psicoide, nem puramente física, nem puramente mental, mas existindo na interseção onde os mundos interno e externo se encontram. O vínculo com um animal de estimação cria esse tipo de realidade. Quando o animal físico morre, o relacionamento continua nessa dimensão psicoide, às vezes se manifestando como sincronicidades, coincidências significativas que parecem propositais em vez de aleatórias. Encontrar uma pena que o lembre de seu pássaro em um dia importante, ou encontrar repetidamente animais da mesma espécie em momentos significativos, reflete essa conexão contínua. Os animais geralmente aparecem como símbolos importantes durante as principais transições da vida. Jung observou que essas experiências limiares, nascimentos, mortes, começos, fins, muitas vezes ativam padrões arquetípicos do inconsciente coletivo. Seu animal de estimação, que o acompanhou em capítulos importantes da vida, torna-se associado a esses padrões mais profundos. Isso explica por que as memórias e sentimentos sobre animais de estimação falecidos geralmente surgem fortemente durante novas transições. A psique naturalmente se baseia nessas conexões estabelecidas para ajudar a enfrentar os desafios atuais. Jung acreditava que a consciência se estende além da mente humana individual. Ele estava aberto à possibilidade de que os animais possuíssem sua própria forma de consciência, diferente, mas não menos do que a consciência humana. Essa perspectiva oferece conforto após a perda do animal de estimação. A essência que animou seu amado companheiro continua como parte do campo maior de consciência. A forma específica muda, mas a energia essencial permanece dentro da teia interconectada do ser que Jung reconheceu como a base da existência. O inconsciente coletivo preserva padrões e conexões ao longo do tempo. Seu relacionamento com seu animal de estimação cria ondulações neste campo coletivo, mudando não apenas sua vida individual, mas contribuindo para a evolução do relacionamento entre humanos e animais. Desta forma, nada significativo é verdadeiramente perdido. Cada vínculo amoroso entre pessoa e animal de estimação torna-se parte da sabedoria acumulada que molda como as gerações futuras experimentarão essas conexões. Seu relacionamento específico se torna parte de uma história contínua, que começou com nossos primeiros ancestrais e se estende para o futuro. A jornada não termina quando nossos animais de estimação deixam seus corpos físicos. Jung entendia a vida como um ciclo contínuo de transformação, em vez de um simples caminho linear.
Ele via finais significativos como portas para novos começos, não de uma forma sentimental, mas como parte do ritmo natural da existência. Essa perspectiva oferece uma estrutura compassiva para entender o que acontece depois que nossos animais de estimação morrem. Criar rituais significativos depois que um animal de estimação morre ajuda a unir a compreensão consciente e inconsciente. Uma cerimônia simples que homenageia seu animal de estimação. Enterrar brinquedos favoritos, plantar uma árvore ou criar um álbum de fotos, reconhece a realidade do fim físico e a jornada contínua de conexão. Esses gestos falam com camadas mais profundas de consciência que as palavras sozinhas não podem alcançar. Jung descobriu que, quando enfrentamos uma perda significativa com consciência, a própria ferida se torna uma abertura. A dor que sentimos depois que um animal de estimação morre, quando totalmente reconhecida, gradualmente se transforma em uma capacidade expandida de compaixão. Nossos corações não simplesmente se curam de volta ao seu estado anterior. Eles crescem ao longo do processo. Os sonhos após a morte de um animal de estimação geralmente os mostram em estados de transformação, tornando-se jovens novamente, mudando de forma ou movendo-se entre diferentes paisagens. Jung veria isso não como fantasia, mas como vislumbres da realidade psíquica, a jornada contínua do relacionamento à medida que ele se move das dimensões físicas para as psicológicas. Jung observou que coincidências significativas, o que ele chamou de sincronicidades, geralmente aparecem em torno de transições significativas como a morte. Encontrar penas especiais, ver arco-íris ou encontrar animais que o lembram de seu animal de estimação em momentos significativos podem ser entendidos como momentos em que a realidade interna e externa se alinham temporariamente, revelando conexões que normalmente permanecem invisíveis. Honrar a jornada da alma de um animal de estimação significa levar sua essência adiante. A brincadeira, a coragem ou a presença pacífica do seu animal de estimação continuam através de como você incorpora essas qualidades em sua própria vida. Ao integrar conscientemente o que você amava neles, você cria um memorial vivo mais significativo do que qualquer marcador físico. O círculo era um dos símbolos favoritos de Jung para a totalidade. Ao contrário do tempo linear que se move do passado para o futuro, o tempo circular abrange todos os momentos simultaneamente. Nessa perspectiva, o vínculo com seu animal de estimação existe dentro de um círculo que não tem começo nem fim. Um relacionamento contínuo que muda de forma, mas permanece ininterrupto.